Estamos de volta com a nossa programação no canal do IFEP. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Lindenberg, faço parte do IFEP, assim como o nosso amigo Eduardo também, que é o nosso primeiro convidado da segunda temporada da nossa série Filosofia e Livre Pensar Espírita. Nós temos uma primeira temporada com alguns episódios disponíveis no nosso canal, tá? Tem as playlists todas separadinhas para facilitar a pesquisa para todo mundo. E agora nós vamos iniciar a segunda temporada, e essa segunda temporada teremos 10 episódios sobre temas diversos da filosofia, do livre pensamento e a sua relação com o espiritismo, né? Então, ninguém melhor para começar essa segunda temporada do que o nosso amigo Eduardo, né? Nosso amigo Eduardo, que é filósofo, servidor público, é membro do IFEP, membro do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos também, de São Paulo. E, amigo, seja muito bem-vindo, tá? E desde já agradeço a você por topar esse novo projeto aqui conosco. Eu que agradeço, né? Muito bom poder participar novamente aí no projeto junto com o IFEP, né? E poder já fazer esse diálogo sempre, né? Da filosofia espírita com, né? A gama de conhecimento, né? Seja da tradição filosófica, mas também das outras áreas, né? De pesquisa, que eu acho que essa é a proposta do IFEP. Então, eu sinto, e uma responsabilidade, né, de ser o primeiro, né, nessa nova temporada, e ao mesmo tempo uma felicidade, né, muito, né, por essa consideração aí sua. Então, que todos e todas possam participar e aproveitar, né, esse momento de livre pensar. Sim, sim. Muito bom, e gratidão a você pela parceria de sempre. É uma parceria sempre muito frutífera, né, filosoficamente, espiritamente, enfim. Então, a todos e todas que queiram compartilhar também esse vídeo, queiram se inscrever no canal, compartilhar o canal, isso ajuda na divulgação da filosofia espírita. Okay? E aí, eu queria compartilhar rapidamente, antes de passar para o Eduardo, agora, dia 14, né, a gente teve o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento, e eu trouxe aqui uma reflexão do Kardec sobre isso, porque a nossa série, na verdade, todo o trabalho do IFEP, ele é pautado no livre pensamento, né? Então, a gente tem trabalho pautado nas obras de Kardec, tendo Kardec como a base principal, né? Não poderia deixar de ser, e a partir dele a gente traz os pensadores e as reflexões e as ideias que são pertinentes ao desenvolvimento da filosofia espírita, né? Então, o Herculano Pires, que é o nosso patrono espiritual, mas também é uma referência filosófica para nós, né? Em vários de seus livros, ele traz a necessidade de os espíritas desenvolverem a filosofia espírita, assim como ele mesmo fez, para além do que estava posto na obra de Kardec, né? Então, a gente mantém essa lógica de trabalho e também aqui na segunda temporada da nossa série. Então, só para compartilhar um pouquinho, né, com todos aqueles que irão assistir. Em sua acepção mais vasta, o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Não quer mais escravos do pensamento, pois o que caracteriza o livre pensador é que este pense por si mesmo e não pelos outros. Em outros termos, sua opinião lhe é própria. Assim, pode haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças, né? Então, esse texto sobre a liberdade de pensamento e o livre pensamento estão na Revista Espírita de 1867. Vale a pena lê-lo na íntegra, né? Que são reflexões muito interessantes que o Kardec nos traz a respeito dessa questão. E não poderia deixar de ser dessa forma, porque a filosofia espírita, ela prega pela liberdade, né? Um dos seus pilares é a liberdade, inclusive, de pensamento. Então, o objetivo que Kardec via no espiritismo não era fazer pessoas
Acho que o seu som cortou, Lindenberg. Eduardo, você me... Estou aqui. Voltei. Então, depois dessa breve introdução, eu já passo para você, tá? E aí você pode desenvolver. Hoje a gente vai trabalhar nesse primeiro episódio a questão da metafísica espírita, né? E ninguém melhor para falar sobre esse assunto para nós do que o nosso amigo Eduardo. Então, Eduardo, é com você. Muito obrigado, Lindenberg. E né, essa abordagem à metafísica espírita, claro, não tenho todo o conhecimento, a gente está sempre num processo de estudo, de entendimento, e o conceito, né, de metafísica também é um conceito, né, que é muito amplo. Então, a ideia aqui não é esgotar, né, o conceito, né, principalmente dentro da metafísica espírita, mas é apontar, né, os princípios, os fundamentos em que a doutrina ela se estabelece, tá? A doutrina, Kardec e os espíritos deixam claro, né, que a doutrina espírita ela tem o seu fundamento filosófico, e um fundamento filosófico racional, e a metafísica é justamente vamos dizer assim, a filosofia primeira, né, de onde tudo parte. Então, eu acho fundamental, né, justamente nessa ideia de um livre pensamento, a gente poder também pensar sobre as causas, né, pensar sobre, né, os fundamentos no qual, né, se sustenta a própria doutrina e na qual se sustenta, né, o nosso pensamento, o nosso refletir. Nesse processo, então, hoje falando de metafísica espírita, eu dividi em duas partes. Então, a primeira parte eu vou fazer uma introdução do que é a metafísica dentro da tradição filosófica, claro, né, não esgotando toda a discussão, e o caminho aqui dessa introdução é até a chegada da metafísica espírita, até a gente, o momento, né, da consolidação da filosofia dos espíritos, né? Então, e a partir daí a gente vai entrar na segunda parte, que seria a metafísica espírita, porque é importante a gente, antes de falar, né, de qualquer assunto, definir, né, os seus princípios. Então, se estamos falando de metafísica espírita, o importante é que a gente possa, então, explicar o que é metafísica. Então, partindo aí, seguindo, vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, o que é metafísica, né? Eu diria, né, e é um conceito que é muito amplo, mas eu gosto muito de pensar a metafísica enquanto uma ciência das causas. Eu pus entre aspas, porque o conceito de ciência aqui, a gente está tratando ciência no sentido mais amplo, universal, né? O próprio termo ciência, ele também suscita aí várias discussões, né? Então, aqui, vamos entender ciência enquanto um certo tipo de conhecimento muito mais amplo, né, que exige uma metodologia, um método de investigação, né? E esse método de investigação tem por objeto as causas. E o que é causa? Causa também é um conceito filosófico que é importante, né? Então, a metafísica estabelece como uma reflexão a respeito dos princípios. Então, causa é no sentido de princípio, né? Ou seja, aquilo que nós denominamos de realidade última. E aqui é um outro termo também, né? Pois, sem destaque aqui em parênteses que essa última não é último no sentido de uma ordem, né, que vem depois, não, a realidade última é aquela realidade que nós chamamos de em si, aquilo que é independente de qualquer outra realidade. Então, a realidade última aqui no sentido daquilo que permanece, né, por mais se nós também fizermos, isso é um processo também, às vezes, muito comum, né, nos filósofos, se eu remontar a causa a partir dos efeitos, essa realidade última é a que eu chego, né? Então, essa última é no sentido de aquilo que é o original, né, o permanente. Então, princípio ou causa em filosofia significa ponto de partida, fundamento, né? Então, quando a gente vai falar de uma
ciência das causas, nós estamos falando buscar conhecer o ponto de partida, o fundamento dessa realidade, de onde parte, né? O conceito de metafísica depois, assim, no final do século XIX, no século XX, de certa forma foi negado essa ideia da metafísica e relegado a um plano meio que sobrenatural. Então, quando a gente fala em metafísica, principalmente na contemporaneidade, às vezes não, é muito comum que se olhe, né, de uma forma assim, meio, isso é religião, né, porque foi relegado à religião. Os princípios filosóficos que sustentam a metafísica na tradição filosófica, hoje muitos consideram isso como algo religioso, sobrenatural, a própria ideia de espírito, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, etimologicamente, metafísica vai significar, ela vem de um radical que tem o termo meta, quer dizer além, e física, ou com PH ou física, né, na nossa linguagem, significa físico, ou seja, uma natureza palpável. Então, meta, além, significa que nós estamos trabalhando, né, essas causas, esses princípios, eles são princípios que estão para além de uma realidade, de uma natureza palpável. O que é palpável? Aquilo que nós podemos ver, sentir, né, perceber através dos sentidos, né? Efetivamente, é um conhecimento de alcance, então, nesse sentido, inteligível, né? Ou seja, é um conhecimento que não se alcança pela percepção, pela experiência, pela empiria. Então, por isso, né, quando eu falei que na contemporaneidade, né, foi relegado a metafísica para algo sobrenatural e deixou isso a cargo das religiões, né, por conta justamente de que nossa ciência, nossa forma de observar, né, e a metodologia para conhecer a realidade na qual estamos inseridos, ela é muito fortemente, né, pautada pela experiência, pela materialidade, pelo positivismo, né, pela realidade que possa ser observada. Então, nesse sentido, se a metafísica, o alcance dela é para além de uma natureza palpável, então quer dizer que a via empírica não é um método adequado para acessar, ou seja, escapa, então, à abordagem científica, porque o método empírico exige que algo se apresente, seja palpável, concreto, e a metafísica, né, os elementos, ou a falta de palavra, mas os conceitos metafísicos, eles estão muito mais ao alcance do intelecto do que efetivamente, né, da via empírica, da via da observação da experiência. Portanto, então, a metafísica está ao alcance da filosofia. Esse é o papel da filosofia, né, é buscar, né, compreender e trabalhar a natureza da causa, né, dos princípios, né, e nesse sentido não deixa de ter uma importância fundamental. Novamente, né, como hoje a nossa importância está muito mais calcada para uma visão mais materialista, então a gente dá mais importância para aquilo que podemos explicar concretamente. Efetivamente, a filosofia não é uma mera abstração, né? A filosofia é uma forma metodológica de conhecer, né, e de estabelecer relações e buscar estabelecer os princípios dessa realidade, princípios que que têm uma realidade, não é abstrato, não é simplesmente uma abstração, é uma realidade que nós chamamos em si, que é fora, né, dessa realidade concreta que nós trabalhamos através dos sentidos. E quais, então, as questões metafísicas? Quais são essas questões metafísicas que a filosofia vai tentar dar conta? Seria responder essas questões aqui. O que é a realidade? O que existe? Qual a natureza do ser? Né? Esse ser existe, as coisas existem, os seres existem, mas qual a natureza do ser?
Qual a realidade fundante? Né? De onde parte essa realidade? O que efetivamente existe? Se há algo que existe ou não? São questões que parecem, às vezes, né, a priori, a gente fala, mas é claro que o que existe é aquilo que a gente vê, que a gente toca, né? Será, né, essa questão da filosofia, será que é só isso? Será que o existente é aquilo somente que nos causa uma impressão? Ou será que é possível falar de algo para além daquilo que nossa impressão possa captar, apreender, né? Então, nesse sentido, essas questões metafísicas vão gerar também um outro ramo da filosofia que está ligado à metafísica, que é a ontologia, né? Ou, novamente, ciência aqui, entre aspas, no sentido de um conhecimento mais amplo, né, a respeito do ser, ou seja, a ciência do ser, ou teoria sobre o ser, né? Porque a pergunta a gente sempre coloca aqui, né? O que é? O que existe? Então, a gente está fazendo uma pergunta filosófica a respeito daquilo que é, daquilo que tem, o que a gente vai chamar, mais para frente eu vou falar sobre isso, uma substancialidade, que tenha alguma concretude, mas não uma concretude empírica física, mas uma concretude que vai para além disso. A ontologia, então, nesse sentido, vai tratar da natureza, dos fundamentos, ou, o que é mais conhecido, a essência do ser, né? E ser aquilo que é, aquilo que permanece, né? E qual a sua natureza, né? Qual o seu fundamento, né? O que é esse ser? Isso vai ficar bem claro, o Kardec trabalha muito bem isso, junto com os espíritos, né? na filosofia espírita. Metafísica também, o nome, o termo já começa a surgir, a gente percebe isso lá em Aristóteles, né? Há um conjunto de obras de Aristóteles, são 14 livros, né, que fazem parte dessa obra, que a gente conhece como metafísica, né? Hoje é conhecida como metafísica, e vai dar esse nome, já começa a surgir essas reflexões sistemáticas ali com Aristóteles, embora esse nome, o nome do livro metafísica, o nome metafísica, ele vai ser constituído depois, né? Lá na filosofia da Idade Média, vem do latim, né, metafísica, mas a sua origem em Aristóteles, até o livro mesmo dele, tá metá, tá física, que chama, ou seja, para além, né, da física. Né? Depois se torna metafísica, né, por conta, né, da questão aí da linguagem, então fica um nome só. Então, Aristóteles vai conceber, né, a metafísica como filosofia primeira, ou seja, a filosofia dos princípios, né, onde vai estar a própria ontologia, né, ou seja, buscar o princípio daquilo que é. Embora Aristóteles tenha sistematizado a metafísica e as reflexões sobre essa realidade última, essas reflexões já aconteciam muito antes, né? Então, isso é interessante para a gente pensar que o conhecimento não surge por algo sobrenatural, por uma simples algo mágico onde o filósofo descobre algo. Não, isso é um desenvolvimento. Então, pensar a filosofia também no sentido do seu desenvolvimento histórico é importante, para que a gente possa entender que as ideias elas não surgem do nada, elas surgem a partir de reflexões de outros que já vieram, né? Então, essa investigação da realidade última aqui, essa realidade última que eu já trouxe, explicando os fundamentos, né? Já acontecia lá com os pensadores que nós conhecemos como pré-socráticos. Né, socrático não quer dizer que não necessariamente em termos de ordem deles virem antes, embora a maioria, né, são filósofos antes de Sócrates, mas muitos são contemporâneos. A questão é que Sócrates inaugura uma nova abordagem a partir, né, do seu olhar filosófico. A abordagem sai um pouquinho do âmbito do que abordavam esses pré-socráticos. Mas esses pré-socráticos buscavam o que a gente vai chamar de physis, a natureza de algo, de onde partem as coisas. Para o grego era uma coisa interessante que o grego não aceita a ideia de nada, do nada, olha, tudo vem do nada,
Não, né? As coisas têm uma origem, né? E arqué é um termo que traz a ideia de princípio, né? Um princípio de onde tudo parte e de onde para onde tudo volta, né? Embora esses filósofos estavam olhando, né, tendo uma abordagem mais material, porque estão olhando para a natureza, mas eles já começam nesse caminho. Qual a matéria-prima de onde tudo surge? Alguns outros já chegam a um nível de epistemológico de superar essa visão somente material, buscar um princípio que não seja limitado. Por exemplo, a gente vai ter a Anaximandro, filósofo, que vai dizer, olha, o princípio de tudo é o apeiron, aquilo que não tem limites, é o ilimitado. Né? Alguns, né, trazem a ideia da água, do ar, do fogo, que são filósofos que estão tentando fazer essas aproximações, mesmo que simbólicas, mas a partir de elementos palpáveis. Outros já têm superam essa visão. Aqui eu trago dois nomes importantes nesse processo, Parmênides e Heráclito. Né? Parmênides e Heráclito vão ser filósofos que vão ser importantes, e a partir das reflexões dele, isso vai influenciar toda a filosofia posterior, né? Onde Heráclito vai tratar a questão do devir, tudo está em movimento, tudo está em transformação, e ele entende que essa transformação não se dá ao acaso, mas por um logos, né, que está por trás desse movimento. Mas, efetivamente, para Heráclito, a realidade é movente. Parmênides, né, fazendo um contraponto, e aqui a gente entra numa visão até dialética, o contraponto de Parmênides é que, não, a realidade, para ter um fundamento, ela precisa ter algo permanente, porque se não houvesse algo permanente, essa realidade não se sustentaria, né? Porque o Heráclito vai defender que as coisas são e não são, né? São e não são. Tudo faz parte desse processo de ser e não ser. Parmênides, efetivamente, vai resgatar a ideia de ser, né? A ideia daquilo que permanece. Então, na história da filosofia, né, a metafísica ela vai sendo construída e a gente vai entender que o Parmênides vai ser o filósofo que marca aí nisso que a gente chama da ontologia, ou seja, ele vai fazer uma avaliação do que é o ser, né? O que é o ser, o que é aquilo que permanece. E aí ele vai constituir, né, entender que o ser é constituído por atributos, atributos do ser, atributos que garantem a sua permanência. Veja, não é que Heráclito estava errado, mas ele entende que Heráclito está abordando uma realidade transitória, movente, e ele entende que o ser não pode deixar de ser. Isso é uma contradição, aquilo que é permanente. E os atributos, então, ele vai definir atributos como o ser é imóvel, o ser é imutável, o ser é indestrutível, portanto, ele precisa ser imaterial, porque se ele fosse material, estaria sujeito à destruição. Então, o ser é indestrutível. Ele é incriado, porque se ele fosse criado, ele teria um momento de não ser. Então, esses atributos são importantes, né, para garantir, né, o fundamento, né, dessa realidade. Então, essa realidade que o Parmênides chama de ser é aquilo que permanece. Então, olha que interessante onde vai sendo construída. Ele não nega que a realidade esteja em constante transformação, mas ele vai entender que essa transformação se dá numa realidade sensível. A realidade inteligível, que eu atinjo pelo intelecto, é uma realidade permanente. Isso vai influenciar, por exemplo, Platão na sua teoria das ideias. Platão, né, vai também beber da fonte aí, ele precisa dar conta, né, do Heráclito e Parmênides, e vai dizer, olha, Parmênides, essa questão do ser de Parmênides se reflete em Platão na sua teoria das ideias, o que ele chama de mundo das ideias, o mundo das coisas, daquilo que é imutável, daquilo que é o mundo das essências. Essas essências são metafísicas. E, em contraposição, há um mundo que o Platão vai chamar de mundo sensível, o mundo da transitoriedade, que é uma cópia das ideias, das essências. São cópias imperfeitas, portanto, transitórias, né? E, por ser transitórias, estão sujeitas sempre à transformação. Então, Platão aqui dá conta, né, na sua teoria das ideias, dessa realidade
parmenídica e heraclitiana. O Aristóteles vai ser o discípulo de Platão, mantém essa dualidade, mas ele traz dois termos interessantes e importantes para o nosso estudo, de substância e acidente, né? Ou seja, a substância é o que permanece, o acidente é o transitório. Então, ele traz para essa realidade, para Aristóteles, não há uma essência em outros mundos, em outro mundo, numa outra realidade, mas senão na própria realidade na qual nós estamos, né? E essa realidade, ela tem seu fundamento substancial e o seu fundamento acidental. Aqui, pessoal, o termo substância e acidente, a gente tem que superar um pouco os termos do senso comum. Substância não é substância da química, da física, mas é algo que é permanente, é algo essencial, é a essência do ser. O acidente é aquilo que é transitório, aquilo que é e deixa de ser. Por exemplo, enquanto vocês me veem, vocês estão vendo a minha forma, estão vendo o acidente. Meu cabelo, ele cresce, depois eu posso cortar, né? A minha aparência se modifica, né? Eu posso trocar de vestimentas. Então, isso são acidentes, são transições. Mas eu posso trocar de roupa, cortar o cabelo, fazer, né? Passar por transformações, mas o meu ser, a minha substancialidade permanece sendo, nunca deixa de ser. Isso vai ser importante também para a filosofia espírita. E na Idade Média, nós temos a introdução, né, de uma substância, aí, vamos dizer que a gente fala substância divina, mas a ideia de Deus como realidade última. Então, a gente vai ver filósofos como Agostinho, de Hipona, Tomás de Aquino, que eles vão fundamentar isso numa realidade que é a realidade divina. Isso, claro, né, tem influência do próprio cristianismo. Então, o cristianismo vai ser fundamental para influenciar nessas ideias e trazer esse fundamento de Deus, né? Ou seja, não é só a realidade sensível, substancial, mas essa realidade está presente a partir de Deus. Na filosofia da Idade Moderna, novamente retomamos a dualidade, né, na figura aí de Descartes, né, de Descartes, Spinoza e Leibniz, por exemplo, filósofos racionalistas que vão beber da fonte dessa ideia de substância, beber da fonte da filosofia da Idade Média, mas trazendo novos conceitos agora de uma forma mais conceitual, epistemológica. O próprio Descartes define a substância aquilo que é e não deixa de ser. A substância é e não pode deixar de ser, né? É em si e por si mesma, né? Mas o Descartes, ele traz aqui uma dualidade, ele mantém a ideia de cogito, né, de um pensamento, ele entende a substância enquanto pensamento, a substância extensa, a ré extensa, ou seja, a realidade que eu penso, o cogito, o pensamento se coloca diante, né, dessa realidade que eu apreendo, mas ele não nega a necessidade de uma substância divina, né, da qual o pensamento e a extensão dependem. Spinoza, né, vai ser um filósofo monista, porque ele reduz, né, ele entende que não há necessidade, há uma contradição do próprio Descartes dizendo que, né, se o pensamento e a extensão dependem de Deus, então Deus é a substância última, né, a realidade última. Então, o Spinoza traz essa ideia, e o Leibniz, entendendo que, negando também a materialidade de Descartes, e trazendo uma ideia de uma unidade, que ele vai chamar de mônada, e essa unidade é uma unidade de força, uma unidade espiritual, tá? E aqui espiritual não tem nada a ver com o espírito dos espíritos, mas pode também ter, a gente pode aproximar, mas é uma realidade movente, um ser agente que ele vai chamar de mônada, né? Então, esses três pensadores e toda essa dinâmica da história da filosofia vai ser a fonte histórica em que caminha e emerge a metafísica espírita. Então, aqui rapidamente, né, assim, é um esforço bem, assim, eu resumi bastante, né, a história da filosofia, porque não é o nosso foco, mas para que a gente possa entender, então, que a metafísica espírita, ela não surge do nada. A gente vai ver aproximações muito fortes, principalmente com esses três aqui que coloquei, né, mas também com os anteriores.
Então, o que é a metafísica espírita? Nós vemos, o Kardec, ele estrutura muito bem o Livro dos Espíritos, que é o livro eminentemente filosófico. O próprio Herculano Pires vai chamar lá no livro Introdução à Filosofia Espírita, que o Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. Ele reconhece a importância. E o Kardec, ele estrutura muito bem o Livro dos Espíritos. Ele parte justamente das causas primeiras. Então, o livro, lá dividido em 4, são 4 livros, o livro primeiro quer dizer causas primeiras. E o que trata as causas primeiras? Ele vai trabalhar já nos 2 primeiros capítulos, Deus e os elementos gerais do universo. Capítulo 1, Deus, capítulo 2, elementos gerais do universo, quais sejam Deus, Espírito e matéria. Olha aqui, a tríade, que é a influência lá do próprio Descartes. Deus, Espírito, que para Descartes seria a ré cógita, e a matéria, a ré extensa. Claro, devidamente, a gente tem aproximações. É claro que no Espiritismo esses conceitos têm uma diferença, tem algumas diferenças. Mas a gente vê a bebê da fonte. Então, eu trago aqui uma imagem, que eu gosto muito de trabalhar com essas imagens esquemáticas para a gente entender. Claro que a imagem nunca esgota, mas permite a gente entender. Deus como causa primeira, o Espírito seria o princípio aqui, quer dizer, fundamento inteligente de toda a realidade, e a matéria como princípio ou fundamento de tudo que é material. Então, nós temos aqui uma tríade, que elas se resolvem numa relação aqui de coexistência. Ou seja, Deus, Espírito e matéria constituem o fundamento da realidade e o fundamento, no sentido da metafísica espírita. Importante aqui dizer que espírito e matéria têm naturezas diferentes, isso é fundamental. E porque o espírito é espírito, matéria é matéria. Então não há mistura, espírito tem a sua natureza inteligente, matéria tem a sua natureza material. Inteligente aqui, a gente tem que ser mais profundo, não é inteligência no sentido somente de capacidade de raciocínio, mas é um ser agente que tem uma intenção, que atua com intenção. A matéria não tem intenção. A matéria ela é inerte no seu princípio. Tudo bem? Esses 3, conceitos, os espíritos vão chamar lá na questão 27, o Livro dos Espíritos, de Trindade Universal. Eles reconhecem a Trindade Universal. A Trindade Universal, eu gosto muito do termo da gente chamar de um monismo ternário. Só a filosofia permite a gente fazer essas aproximações, porque às vezes a gente olha, monismo é uma coisa só. É uma coisa só, Deus, Espírito e matéria estão ligados, mas são três substâncias. Deus, a substância absoluta, Espírito, a substância inteligente, que é substância, é um princípio, e ao mesmo tempo a matéria também enquanto substância. Como se dá, uma coisa que é importante, se espírito e matéria é substância, são incriados também, não foram criados. O máximo que a gente pode chegar é a coexistência entre Deus, Espírito e matéria. Mas, Eduardo, lá os espíritos dizem que o espírito foi criado simples e ignorante. Calma que a gente vai chegar lá. A gente está falando aqui dos fundamentos, do princípio. Então, esse espírito é o espírito enquanto substância universal. Então, ele não pode ser criado, porque senão a gente volta para um panteísmo. Deus criou tanto o espírito e a matéria, então tudo é Deus. A gente cai o monismo spinozano. Então, eu chamo de monismo no sentido de que há uma unidade, mas é ternário, que se apresenta em 3 substâncias. Espírito e matéria vão ser, então, os elementos fundamentais que vão constituir o universo. São os princípios desencadeadores da criação. Então, a criação, ela parte desses 2 princípios. E o elemento criador, que é a substância absoluta, que é Deus. Percebe? Então, esses 2 princípios, eles precisam também ter a sua dimensão substancial, porque eles vão ser a sustentação
da criação. Como se dá isso? A gente vai ver isso no próximo slide. Aqui, então, eu coloquei a referência aqui, ó, Livro dos Espíritos, questão 22 a 27, é o que abarca tudo isso que eu falei aqui nesse slide. Então, vamos lá, né? Como é que se dá a criação? Como que se dá esse processo da vida, né? Na visão ontológica espírita? Ou seja, na visão a partir, né, da ideia de uma substância, ou 3 substâncias na realidade espiritual. A vida, ela é fruto da própria interação desses 2 princípios, o princípio inteligência e o princípio matéria, ou material, ou espírito e matéria, eles estão numa relação mútua interação. Isso é constante. Né? Kardec até pergunta aos espíritos, é possível conceber, a questão 26, se não me engano, é possível conceber o espírito independente da matéria e a matéria independente do espírito? Eles dizem, sim, somente pelo pensamento. Quer dizer, a nosso intelecto concebe essa separação, porque a gente consegue separar isso pelo pensamento. Mas a realidade, ela é mútua. Eu pus aqui ação e resistência, tá? Eu não quis pôr, né, natural a gente pensar em ação e reação, mas a matéria não reage, porque ela é inerte. Mas a ação do espírito na matéria, né, modifica a matéria e a matéria causa uma resistência ao espírito, porque esse é o papel dela. Ela é inerte, mas é nessa inerte da matéria que o espírito vai se superando e vai atualizando, né? Vai modificando a matéria. E a matéria tem como um dos atributos é justamente essa maleabilidade, essa capacidade de ser transformável, né? Então, isso é o que a gente chama de a dualidade universal, né? Ou seja, a vida, ela sempre vai ser, né, a consequência dessa dualidade espírito e matéria. Aqui a gente está falando de princípios. Estamos falando de espírito quanto princípio. Esse é o princípio metafísico. Eduardo, e Deus? Onde entra Deus aqui? Deus entra, né, na sua ação, né, através da sua presença, e eu gosto da palavra imanência, que puxando a própria ideia de imanência do próprio Spinoza. Deus é imanente, porque o Spinoza é um panteísmo, lá do panteísmo spinozano, é interessante porque Deus não se perde na natureza, então ele concebe a ideia de uma natureza criadora e uma natureza criada, ou seja, natura naturanza, natura naturata, ou seja, mas Deus está presente, Deus cria e é presente na natureza, então o espiritismo também bebe dessa fonte. Deus é o ser agente na sua totalidade, enquanto lei divina ou lei natural, que garante o funcionamento desse processo, garante a estabilidade desse processo. Tá? O próprio Leibniz concebe a presença, a ideia de Deus como aquele que garante a harmonia, né, pré-estabelecida que ele vai trabalhar. Então, a realidade, do ponto de vista da metafísica espírita, é dual, espírito e matéria, mas Deus está presente também de forma imanente. Né? Ou seja, essa ideia de imanência é muito importante. Né? Às vezes, muitos às vezes querem negar, né, a presença, já ouvi, né, negar a presença de Deus, né? Negar a presença de Deus é você negar a própria constituição da própria doutrina. Kardec já começa pela substância fundamental. E conceber Deus como um ser que está apartado da natureza é cair também, por exemplo, numa visão criacionista. Né? Deus cria, está lá no seu cantinho, e o universo existe separado. Né? Não, Deus cria e permanece na criação, mas ele não se confunde com a criação. Deus não se reduz à criação, porque é a substância, né, que dá sustentação a tudo. Mas as coisas criadas não perdem a sua identidade. Né? Elas têm a sua identidade, têm o seu ser. Né? E aí, nesse sentido, o que é a criação? Então, trazendo a mesma base ali do que a gente viu, a criação, ela vai ser fruto da ação da imanência da lei divina, mas por intermédio, né, por operação dessa dualidade do princípio inteligência e o princípio material. Então, a partir dessa interação, nós vamos ter o que chama de fluido cósmico. Inclusive, na questão 27, o Kardec coloca
pergunta aos espíritos, né? Se espírito e matéria, então, são os elementos gerais do universo? E eles respondem, sim, acima de ambos, Deus, né? Que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mas também não podemos deixar de considerar o elemento, o fluido universal ou fluido cósmico, tá? Que ele concebe essa ideia de fluido cósmico, mas não é um terceiro ou quarto elemento, tá? O fluido cósmico, ele é uma modificação, é o estado elementar, ou seja, é o primeiro modo do princípio material. É a matéria já num estado que permite a geração de tudo que existe, a matéria orgânica e a matéria inorgânica. Fluido cósmico, então, é o estado elementar, mas ele, eu coloquei ali, sempre sob a ação do espírito. Quer dizer que tudo que existe, tudo, existe a ação do espírito, do princípio inteligência. Aqui, espírito, nós estamos tratando como princípio inteligência. Ou seja, desde a matéria orgânica e na inorgânica. Na orgânica é mais fácil da gente aceitar, né? Porque a gente percebe matéria orgânica é a matéria que vai ser responsável pela vida, né? E a gente percebe que a vida tem uma dinâmica. A matéria inorgânica, a gente olha assim, os minerais, as pedras estão paradinhas lá, né? Lê do engano. Porque a princípio agente ali, né? É um princípio agente. Muitos, mesmo na doutrina, negam a presença do princípio inteligente na matéria inorgânica. Isso constitui, né, negar isso constitui um problema metodológico, né? É você achar que existe um momento onde que não há essa interação, né? Aí seria um problema até conceitual, né? O princípio de inteligência está presente em tudo, no universo, no espaço, em todos os tipos de forma, porque é ele que é o agente da... A matéria não tem como escolher que forma ela vai atuar, que ela vai ser, que ela se manifestará, mas o princípio de inteligência, sim. Há também, aí entra o que a gente vai chamar de espírito enquanto identidade subjetiva. Há também, né, a individuação do princípio inteligente. Eu coloquei PI ali, mas PI é princípio inteligência, que é o espírito. Isso lá, Kardec vai tratar isso lá na frente no Livro dos Espíritos, na questão 76 e 79. Ou seja, o princípio inteligente, ele tem o seu momento de individuação, onde ele se vai caminhar nesse percurso aí dentre os reinos da natureza, que a gente pode dizer que ele é um co-criador, porque ele permanece, ao mesmo tempo que ele atua, ele modifica e transforma a natureza, então ele cria. É o que a gente pode aproximar, eu coloquei ali nos parênteses, da mônada de Leibniz. Leibniz chama a mônada como uma unidade força, né? O espiritismo dialoga com isso. Claro, existe muitas diferenças entre a mônada de Leibniz e aqui essa unidade do princípio inteligente no espiritismo. Mas a ideia, veja que a ideia mesmo, o princípio inteligente, ele tem um momento de individuação, e ele utiliza-se como suporte fenomênico o fluido cósmico. Ele precisa desse fluido cósmico para gerar aquilo que vai ser o seu envoltório. Lá na frente a gente vai chamar de perispírito. Mas ele precisa... O espiritismo não abre mão desse processo de individuação, tá? Os seres não perdem a sua individualidade. Pelo contrário, o processo de evolução é esse caminhar desse princípio inteligente na individuação e depois enquanto unidade, agora espiritual, que a gente vai chamar de espírito, ou, né, os seres inteligentes da criação, como os espíritos tratam lá. O Kardec deixa claro, nessa questão 76, ele pergunta de novo. Na questão 23, ele pergunta o que é espírito? Eles respondem, princípio inteligente do universo. Questão 76, o que é espírito? De novo ele pergunta. Aí eles respondem, são seres inteligentes da criação. Aí o Kardec coloca uma nota. Aqui estamos nos referindo, né, das individualidades do princípio inteligência. E a questão 79, ele explica que esse espírito é a individualização do princípio inteligência. É espírito enquanto princípio inteligência? Sim, mas agora numa condição de ser individual e subjetivo. Esse é o ser simples e ignorante, esse é o espírito
que vai sendo constituído, mas ele não surge do nada como mágica. Deus não cria como mágica, mas por um processo de evolução progressivo e evolutivo. Né? E para a gente, então, finalizando aqui, né, essa nossa apresentação, quais são as consequências ontológicas disso? As consequências na realidade do ser, na realidade existencial nossa, né? Essa imagem aqui, a gente tem flores, plantas, as montanhas, cachoeiras, tudo isso, essa é a realidade da natureza, tudo isso, ela é fruto da ação desses dois princípios, o princípio inteligência e o princípio material. Ou o espírito, o ser inteligente, atuando em cima, sob o princípio material, e o princípio material seria o ser das formas. Ou seja, as formas têm o seu ser, que é o princípio material. Mas essas formas, elas têm um agente que está lá atuante. Então, lá ali tem as zebras, as plantas, tudo tem a ação de um princípio inteligente, inclusive no mineral. Porque o mineral garante o processo de vida, né, que é garantido quando você põe uma semente, por exemplo, na terra, existe ação de princípio, de algo inteligente que está ali, né, atuante, garantindo que aquela semente receba aquilo que seja necessário para o seu desenvolvimento. Tá? Por outro lado, na realidade do espírito, nós também temos, né, essa presença do princípio inteligente. Né? Então, o que somos nós? Né? Somos o espírito enquanto a substância inteligente, e temos a nossa parte material, né? Ou seja, é o ser do corpo, ser da matéria no corpo. E olha que interessante, né, como a doutrina traz aqui essa visão. Perispírito também é matéria. O corpo também é matéria. Quer dizer que o perispírito e o corpo, eles também eles partem da mesma natureza, né, uma natureza material. Ora, mas há uma diferença, porque o perispírito é uma matéria mais sutil. O corpo é uma matéria mais densa. Porque a gente não pode considerar, mas é mais uma outra substância. Não. Do ponto de vista metafísico, né, nós temos a substância material enquanto fundamento. E ela permite ser maleável, desde ser mais sutil até ser mais densa. O princípio inteligente ou espiritual. Por que eu pus espiritual? Porque a gente vê também falando do princípio espiritual. É o mesmo princípio. É que a gente, não cabe ainda a gente falar em espírito nos reinos da natureza, né? A gente fala mais em inteligência. E quando chega na individualidade humana, a gente tem o espírito agora como esse ser espiritual, que é o ser moral. Então, cabe, assim, isso é uma questão mais conceitual, tá? De você falar. Então, podemos falar do princípio espiritual já no ser humano, ou seja, no espírito individualizado. Ou seja, resumindo tudo isso, a dualidade espírito e matéria sempre estará presente na realidade existencial, seja nos reinos da natureza, seja em nós, individualidades, sempre. Né? Essa é a nossa dialética espírito e matéria. Ah, Eduardo, mas os espíritos puros continuam, eles só não têm um corpo material, mas eles têm um corpo perispiritual, energético. Agora, é claro, ele vai se tornando tão sutil que é como se não existisse, mas ele permanece. Porque negar a permanência do perispírito nesse processo de evolução do espírito é você, então, negar a subjetividade. Isso é muito forte para a doutrina espírita. Ela não nega, inclusive está lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec está dialogando com os espíritos, no capítulo 1, sobre o panteísmo, né? Ou seja, nega que há individualidades que perdem o seu envoltório e voltam para o todo, né, como se fossem parte, né, de Deus. Não, são individualidades que permanecem, constituem. E, finalizando, Deus se expressa imanentemente, né, a partir das suas leis, e aqui leis divinas. É sempre importante a gente entender aqui filosoficamente, tá? Leis divinas não tem nenhum sentido teológico aqui,
né? Embora trate de Deus, né? Muitos vão falar, isso é teologia. Não, é Deus no sentido filosófico, ele é presente, as suas leis, né? A ação, né, das leis divinas se refletem na ação do progresso, na ação do trabalho, na ação da igualdade, da reprodução, da justiça, né? Então, são leis que estão atuantes na sua substancialidade e na nossa relatividade. É claro que essas leis elas se refletem de forma ainda relativas, né? Mas elas faz parte, não tem como. A lei do progresso é uma lei permanente, né? A lei de reprodução, para que a gente tenha novas formas, é necessário reproduzir e destruir aquelas formas que já não cabem mais. Então, nós temos a lei de destruição. Todas essas leis fazem parte, né, desse arcabouço divino aí, né? Ou seja, são leis divinas ou naturais, no sentido de que elas não são sobrenaturais, elas são permanentes em a natureza. Então, aqui a gente fecha, né, o nosso estudo da metafísica. É claro, novamente, né, tem muita coisa, né, para a gente desenvolver. Cada assunto aqui a gente pode desenvolver, e o Kardec vai trabalhar isso também, né? Ou seja, cada assunto aqui gera discussões para né, outras reflexões, tá? Mas aqui a ideia é trazer esse fundamento básico, né? Que a gente precisa entender. E eu acho fundamental e interessante como que isso está bem claro, né, na doutrina. Claro, né? Não é uma coisa que você bate o olho e você já tira, mas quando a gente começa a estudar, né, a gente vai montando esse quebra-cabeça e precisa. A gente vai vendo que Kardec e os espíritos foram coerentes nesse processo. Né? Não há, às vezes a gente cria alguns furos, né? Porque a gente às vezes tem dificuldade, às vezes de enxergar, ou às vezes por uma questão de não quero, às vezes por uma influência materialista, a gente acaba negando algumas coisas, mas eu vejo que é bem amarradinho, né? Esse processo aqui, a metafísica espírita com a ontologia, e aí depois o livro dos Espíritos vai trabalhar tudo depois a partir do livro a partir do livro 2, né, vai trabalhar essas questões ontológicas e depois vai trabalhar a questão das leis divinas, né? Então é isso, a gente fica aqui umas referências bibliográficas, né, para quem quiser, de repente, trazer, estudar, mas a referência básica é Kardec, né, Livro dos Espíritos e a Gênese, que é fundamental para isso, né? E eu destaco aqui, né, o livro do professor Manuel Pelique São Marcos, Filosofia Espírita, tomo 2, é um livro que ele aborda, ele trata isso bem profundamente, né, também. Às vezes muitos têm dificuldade de ler, tá, por conta da forma como está escrito, mas eu acho que colabora, né, em nenhum momento a gente sai fora da proposta de Kardec, tá. E é isso aí, Lindenberg, eu fico por aqui, né. Excelente, Eduardo, excelente. Eu estou pensando em muitas coisas, assim, mas, claro, a gente não vai conseguir aprofundar tudo. Sim. E aí eu fui, ao longo da apresentação, fui anotando algumas questões, e aí eu escolhi 3 perguntas para te fazer, para a gente poder aprofundar um pouco mais, né? E finalizar, né, o nosso primeiro episódio da nossa série. Uma questão histórica, né, na história da filosofia são as dicotomias, né, entre alguns conceitos, né, como, por exemplo, alma e matéria, ou espírito e matéria, né, essência e existência, enfim. Como, na sua visão, você considera que a filosofia espírita consegue conciliar e até mesmo resolver essas dicotomias históricas na filosofia? Como você vê essa questão? Sim, eu vejo que a doutrina, inclusive, porque ela considera isso,
né? Você chamou de dicotomia, eu chamaria de dualidade, porque a dicotomia, ela pressupõe uma divisão, né, entre algo de um lado e do outro, como se houvesse uma linha que dividisse em dois. E aqui, né, nessa apresentação até que eu mostrei, a interação do princípio inteligente com o princípio matéria, não existe uma linha que divide, não há uma linha divisória, há uma interação. Mas olha que interessante, embora haja uma interação, os dois princípios eles têm as suas naturezas diferentes e não se misturam, um não se perde no outro. O espírito não se torna matéria e a matéria não se torna espírito, né? Há uma interação. Então, por isso que a dualidade é justamente essa ideia de atuação mútua, né? E cada um, né, com a sua natureza. E eu acho que o espiritismo ele resolve isso justamente concebendo isso como uma dualidade que é permanente. Você fala que a gente sempre percebeu isso porque é natural. Porque é natural a gente perceber. Primeiro, pelos sentidos, percebemos o mundo. Mas existe algo que percebe o mundo. Então, essa reflexão do Descartes, fundamental. Algo que questiona, que não é a própria materialidade. Existe algo em mim. E isso é uma coisa que não se pode negar. Embora os materialistas, né, eles reduzem tudo isso a, vamos dizer assim, sinapses do cérebro. Então, o materialista, né, assim, os materialistas que são aqueles reducionistas, né, porque há materialistas que não negam, né, ou, de certa forma procuram tentar investigar, são mais céticos, mas entendem que há alguma coisa, né? Como é que se explica, né, essa questão, né, do sujeito, da subjetividade? Será que somos só frutos das sinapses aí do cérebro, né? Então isso é uma coisa que sempre foi comum, e por isso que na filosofia há sempre essa dualidade entre, né, o espírito e a matéria, ou um agente e aquilo que é imóvel. Isso sempre, desde lá dos pré-socráticos, se percebeu isso, né? E eu acho que a filosofia espírita ela consegue dar conta, né, nesse sentido, trabalhando esses dois conceitos metafísicos, espírito e matéria, que se interagem, e nessa interação, justamente a realidade se dá por essa interação, né? Porque o agente vai lá e modifica e gera formas. Agora, por que ele gera formas? Então, existe a ideia de Deus, que é justamente esse que é o fundamento, né? Agora, por que é assim? Aí a gente também querer questionar, né, a própria causa. A gente não tem hoje, o Kardec foi bem... os espíritos, em algum momento, tem um momento lá, não lembro a questão, que os espíritos alertam Kardec, olha, cuidado, não vá tão além, porque você pode se perder em labirintos do próprio raciocínio, né? Então, isso faz parte da filosofia, esse ponto que a gente não chega mais, aporias, né? Chegamos ali, quem sabe a gente vai ter mais informações para poder, né? Mas Deus para ali, né? Então, é a ação divina que garante que tudo vai se constituindo a partir dessa dualidade. Eu não sei se eu consegui responder a questão, né? Inclusive, o Herculano tensiona essa fenomenologia, né, de como o espírito percebe o mundo, trazendo um elemento do autoconhecimento junto à teoria do conhecimento. Então, sim, na descrição dele, na reflexão dele, né, à medida que a gente avança no conhecimento das coisas, a gente também avança no conhecimento de si mesmo, sim, e também avança no conhecimento sobre a nossa espiritualidade e sobre Deus, né? Sim. Então, é uma questão que amplia num nível que nenhum filósofo da fenomenologia ousou pensar, né, ou conseguiu sim pensar. Eu pensei em falar, na hora não ocorreu, né, mas quando estava preparando, pensei nisso. Essa parte, justamente, caberia né, a parte de gnoseologia espírita, ou teoria do conhecimento espírita, sim, né? Sim. Que é justamente como que se dá esse processo, porque a teoria do conhecimento não é simplesmente o conhecimento das coisas, intelectivo, mas é um conhecimento profundo, é um conhecimento da causa. O Herculano é fantástico, né, na sua teoria do conhecimento, sim, né, dialogando com a própria filosofia espírita, né? Sim. E assim ele consegue traçar, e nos ajuda também a traçar, né, diversos pontos de contatos. Então, é assim que
A metafísica se conecta com a teoria do conhecimento, que se conecta com a dialética, que se conecta com o existencialismo ou interexistencialismo, né, numa visão espírita. Então, é muito interessante acompanhar esses movimentos que a própria filosofia espírita nos dá, né? Segunda questão, que tem a ver exatamente com a dialética. Dada a complexidade do tema da metafísica, não só pela apresentação que você fez, mas em outros estudos que a gente já fez, né? E as pessoas comentando, eu disse, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, e é complexo, e é difícil, né? Enfim. Então, dada a complexidade da metafísica espírita, você acha importante a gente desenvolver também a compreensão e o estudo da dialética? Sim, com certeza, porque eu entendo que o pensamento dialético, ele dá conta, né, dessa explicação, dessa dualidade espírito e matéria. Porque ele não, embora, como eu trouxe lá Parmênides e Heráclito, é justamente essa dialética de Parmênides e Heráclito que eu acho que é importante. Não é assim, só Heráclito é importante, né? Não, Parmênides também é importante. E essa dialética vai permear toda a história da filosofia, né? Os filósofos tentam dar conta, porque existe uma realidade que se transforma, mas existe algo permanente. Como que eu lido com isso? Isso de forma dialética. Ou seja, né, o princípio, o agente, está lá atuante, mas ele não deixa de ser quem ele é. Percebe? O princípio inteligente atua na natureza, ele atua, não deixa de ser quem ele é. Mas, ao mesmo tempo, ele se modifica também, né? Ele se modifica atualizando as suas potências. Então, isso é fundamental. Ele não deixa de ser o que é, então não é o princípio que ele some e volta a ser alguma outra coisa. Então, isso seria uma visão puramente só heraclitiana. Então, o espírito não aceita a ideia do não ser, a ideia do nada, né? Então, mas ao mesmo tempo ele não pode negar que as coisas estão em constante transformação por conta da própria lei, né, de transformação, né, da lei de reprodução das formas. Seria uma contradição para o próprio espiritismo. Então, essa dialética vai caber muito bem para a gente entender. O pensamento dialético é dizer assim, olha, existe o ser, e as coisas se transformam, mas o ser, né, o ser ele é o agente da transformação. Então a gente dialoga nesse sentido. A dialética é fundamental. E aí, claro, né, a gente pensar dialética, aqui eu estou falando dialética, um termo utilizando a metafísica, mas a dialética também na realidade existencial, né, que é o que a gente sempre está estudando bastante, né, nos estudos, né? É nas nossas relações sociais, nas nossas relações, o meu ser espiritual se relacionando com o mundo atuando em mim também, que constitui uma forma de afeto em mim para que eu possa também dar conta. Então, a dialética eu acho que é fundamental, é a chave, seria a chave de ouro, né, para a gente entender isso, né? Perfeito, perfeito, muito bom. E a última questão que eu queria conversar com você, ver a sua percepção, né? Trazendo a conversa para algumas questões existenciais, por exemplo, existencialistas, melhor dizendo, né? A gente tem no existencialismo sartreano aquela famosa frase que tem como princípio, né, a existência precede a essência. Ou seja, na visão do Sartre, só há a essência a partir daquilo que você constrói ao longo da existência, né? E o Herculano, dentro da sua autonomia e da sua coragem filosófica, né, propõe o inverso disso, né? Então ele vai falar, a essência precede a existência, exatamente por conta da questão do espírito. E ele usa esse mesmo princípio, por exemplo, na pedagogia espírita para falar, o educando é um ser reencarnado, né? Então é uma outra forma também de aplicar essa questão, né? Como você vê essa aproximação entre existencialismo sartreano e o interexistencialismo proposto por Herculano? Até que ponto podem ser estabelecidas relações? Enfim, como você vê essa conexão? Sim. A visão material, principalmente, né, a visão materialista que vem
ali já no final do século XIX, que início do século a gente vai influenciar e vai surgir justamente nessas escolas existencialistas, né? Elas dão mais importância justamente, isso é uma questão do contexto, tá? Se a gente pensar, o século XIX, século XX não foi fácil, né? Se a gente pensar assim, pensar até, né, como que nós sobrevivemos, chegamos a esse ponto, porque muitas guerras, conflitos, né, imperialismos, a iminência, as bombas atômicas, e a gente ainda, né, a humanidade passou, né, mas não passou incólume, né, tem as consequências de tudo isso. Então, esse momento faz com que esses pensadores, olha, de certa forma, e outra, né, as questões, como houve um afastamento da metafísica, a metafísica ficou relegada ao plano das religiões, as religiões também não resolveram, pelo contrário, né, os grandes problemas que surgiram por conta das próprias religiões, né, muitas questões, né, e genocídios também, que envolveram também questões espiritualistas com relação à religião. Então, criou-se uma certa algeriza, afastamento dessa ideia de metafísica, porque relacionou-se a isso. Então, esses filósofos enxergaram, olha, eu preciso dar conta da realidade que me toca, que é a realidade do sofrimento, da angústia, né? Aquilo que faz com que eu, sujeito, sofra. E, ao mesmo tempo, eu preciso achar respostas para isso, e essas respostas eu vou encontrar não vou encontrar no mundo fora de mim, não vou encontrar no mundo metafísico lá fora, mas eu vou encontrar em mim mesmo, naquilo que eu faço de mim, naquilo que eu me proponho, naquilo que a minha consciência vai se construir da minha consciência. A gente não pode negar que a nossa consciência se constrói na existência, né? Por mais que a gente fale, olha, nós somos princípio inteligente, somos, trazemos potencialidades, mas elas se apresentam nos estímulos que eu tenho no mundo. Então, a existência, nesse sentido, ela vai ser importante para a construção da minha consciência. Então, eu eu acho que é importante a gente analisar isso. O problema é que esse materialismo reduziu, né, essa consciência a simplesmente fruto das experiências da existência. Então, quer dizer, que se eu vivo num mundo violento, eu vou ser violento enquanto essência, né? E aí a doutrina mostra, não, o espírito, ele não, na sua essência, ele é simples e ignorante. Ele vai constituindo-se na sua experiência, mas ele traz em si, incólume, está lá. A sua essência, ela é, né, boa, não existe o mal enquanto ontologia, existe o bem enquanto ontologia, ele traz isso. Agora, nas suas experiências, isso pode ficar meio que latente lá, não se apresenta. E aí cabe, então, e o próprio Sartre dá essa abertura, olha, o sujeito tem liberdade, somos condenados à liberdade. Então, não podemos responsabilizar este ou aquele, porque, em última instância, mesmo que eu deixei de lado, eu entreguei a minha liberdade para com o outro, eu sou responsável por aquilo que eu fiz com aquilo que eu tenho de liberdade. Então, o Sartre também deixa claro isso, né? Então, ele não nega que essa questão da liberdade. E aí, o Herculano, eu acho muito fundamental que ele mesmo ele aponta certas contradições. Porque, embora eles neguem a ideia de uma essência, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem escapar de refletir sobre o ser, né? Então, a liberdade é essencial. Ora, então a liberdade, ela pressupõe algo a priori. Se nós somos condenados à liberdade, eu pressuponho que há algo a priori. Né? Então, o Herculano, ele capta muito bem essas contradições. Então, só para finalizar, eu acho que a gente não tem que jogar fora o pensamento. Eu acho que isso a gente até conversou uma vez, você comentou essa questão, que a filosofia, a gente não tem o filósofo, pelo menos aqueles que têm uma certa consciência, olha, não joga fora o pensamento embora tem pensamentos, às vezes, que não dão conta, né, ou estão restritos a uma determinada visão, mas a gente precisa abraçar esse pensamento e refletir junto, dialeticamente. Então, acho que é fundamental o pensamento do existencialismo materialista, mas eu acho que o existencialismo espírita, aí na figura do próprio Herculano Pires, amplia essa visão, né, nessa ideia de um interexistencialismo
não negando a essência do ser, entendendo que nós temos essas potencialidades, mas elas também não são determinantes. Elas vão trabalhar numa dialética, porque o mundo também age de forma, né, de alguma forma determina certas ações minhas. Por mais que eu fale, né, e às vezes o movimento espírita fala, não, se você quer, você consegue. Depende, né? A gente não é só querer, porque a gente está restrito numa circunstância. E não essa circunstância, nós trazemos a bagagem do passado e nós estamos interagindo com os espíritos, que também tem aqueles que colaboram, mas aqueles outros que às vezes não colaboram. Então, é complexo o negócio, né? Então, não é tão simples. Então, eu acho que a visão existencialista do Herculano dialoga justamente e ajuda a dar conta dessa realidade, desse pensamento existencialista. Excelente. Inclusive, a sua fala me fez lembrar de uma reflexão que a Simone de Beauvoir fez antes de desencarnar, né? A grande companheira do Sartre, enfim, ela ficou alguns anos aqui sozinha, né, sem ele. Uhum. E aí, quando ela estava já perto de desencarnar, ela falou mais ou menos assim: eu não consigo acreditar que tudo que eu fiz, tudo que a gente faz na existência vai se perder. Então, ali tem um princípio ali espírita avisando, né, para aquele espírito, olha, não vai terminar, né, não vai acabar tudo. Porque aí o próprio existencialismo é confrontado com esse momento. O existencialismo dela, né, que ela vivenciou e defendeu, é confrontado nesse momento. Tipo, e agora? Vai acabar tudo? Simplesmente a gente deixa de existir? Né? Então, achei bem interessante esse lampejo que ela teve, que complementa bem toda essa questão, né, que a gente está comentando aqui. Isso é o que a gente pode chamar de intuição do ser. Uhum. E o Herculano deixa claro isso, por mais que os filósofos existencialistas tentaram, né, negar a ideia do ser, ele até aponta, né, os livros, Heidegger lá, o ser e o tempo, o Sartre, o ser e o nada. Então, de alguma forma, há uma intuição do ser, né? Sim. Perfeito, perfeito. Meu amigo, olha, você sabe que eu ficaria horas conversando também, e ouvindo você. Aprendo muito com você, já disse isso várias vezes, né? Mas a gente vai caminhando para o nosso encerramento, tá? Eu já agradeço desde já você mais uma vez pela parceria. E aí eu deixo para você fazer suas considerações finais agora, para a gente concluir, tá bom? Não, eu só agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, você sabe, a gente sempre, estou aberto aí a gente, né, dialogar. Eu acho que a filosofia tem muita coisa para a gente pensar, e eu aprendo também, né, eu aprendo juntamente nesses diálogos, né, nos estudos, a gente está sempre aprendendo. Então, agradeço aí a participação e todos e todas que vão assistir essa nossa aula, essa nossa contribuição, que possam aproveitar muito, e estou à disposição aí de vocês, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado também. E aí, antes de concluir, né, já convidando a todos e todas que forem assistir a compartilhar nosso primeiro episódio, eu quero destacar algo que eu esqueci de falar no início, né? Na primeira temporada, que a playlist já está disponível no nosso canal no YouTube, nós temos 3 episódios apenas, mas são excelentes também. Nós temos um com o Gerry Almeida, escritor espírita, livre pensador, enfim. Ele fala exatamente sobre a questão do livre pensamento, né, para inaugurar a série. Depois nós temos o Reinaldo de Lúcia, que é da CEPA e também do SEAC, se não me engano, e ele fala da questão o que seria a proposta de um espiritismo laico, né? E por último a gente tem o Adair Ribeiro falando sobre o livro dele a respeito do Ângelo Torteroli, né? Então os 3 episódios também são excelentes. Então quem quiser acompanhar já pode começar pela primeira temporada e ir acompanhando aos poucos a nossa segunda temporada, ok? Então, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. A proposta é que cada mês a gente tenha 2 episódios
sendo publicados no nosso canal, ok? Grande abraço.